dois pregadores americanos, né, de uma igreja muito grande nos Estados Unidos e muito grande aqui também no nosso país. E aconteceu que um desses pregadores caiu em adultério, pecou. E foi um problema muito sério na época. Ele era um grande comunicador, estava na mídia, né? Então de repente se espalhou para todo lado. E tinha um outro pregador também muito famoso, não vou citar o nome dele, e que apontou, criticou e falou a respeito do que tinha acontecido, né? E aí ficou maior a coisa ainda dentro da igreja, né? E na mídia. E logo depois, 6 meses depois, esse mesmo pregador caiu também em adultério, acabou também pecando e teve seus problemas também, sua vida exposta na mídia, né? Então o autor da lição inicia nos impactando com um evento que aconteceu em 1987, né? Para a gente ver o que é a mídia, né? A força que tem a mídia. Mas nós sabemos que essa questão, no que diz respeito, né, o ser humano é muito sério, né? O ser humano. Porque é o poder da tentação e a tentação ao poder, né? Quem está no poder é tentado. E muito mais do que qualquer outra pessoa. Tanto é que nós vemos, né, o que acontece na nossa caminhada na vida pública. A pessoa é eleita e você vota naquela pessoa imaginando que, não, essa pessoa vai ser um bom governador, vai ser um bom administrador, vai ser uma pessoa que vai lutar pelo povo. Mas quando chega lá, aparece uma oferta lá, aparece um dinheirinho, uma corrupção, e eles já se deixam corromper. Então, isso não está longe, né, do nosso conhecimento, por isso que Jesus nos exorta, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E nós vemos que, desde o início, né, Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, né? Nós nos deixamos iludir por muitas coisas neste mundo, né? Nos deixamos levar por muitas coisas deste mundo, né? E Eva, na ganância de se tornar como Deus, que ela fez? Pecou, né? Desobedeceu ao Senhor. Abel e Caim, uma mesma situação, né? Olhando para o irmão, vendo que Deus aceitava o culto do irmão e ele não oferecia aquilo que era agradável ao Senhor, ele acabou cometendo um homicídio, né? Dois irmãos também, né? Jacó e Esaú tiveram um problema entre eles. Jacó teve que sair fora, né? Davi, né, por causa do seu desejo, acabou cometendo adultério e ainda fez muito mal contra Urias, que era o esposo de Betseba, né? Então nós vemos que o ser humano, ele tem suas dificuldades, ele tem as suas limitações, e o pecado está sempre ali assediando. Então, o que Pedro nos diz é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? O inimigo, vosso adversário, está sempre ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E em 1987, dois pastores que estavam em evidência na mídia, ambos caíram em adultério. E foi um momento muito difícil para a igreja. O autor coloca esse acontecimento não para mostrar o pecado, mas para que nós estejamos olhando para a mídia e entendermos a força da mídia que a mídia tem, né? No Brasil, tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas, né, elas estão indo pelo caminho da mídia, mas precisa, né? Afinal de contas, hoje é necessário, né? Basta olharmos para esse período que nós vivemos da pandemia, quando a igreja se esvaziou. Então nós precisamos do quê? De usar a mídia para que a palavra pudesse chegar dentro dos lares. Mas nós estamos fazendo com o objetivo tão somente de evangelismo. Mas existem outros que estão fazendo, né, com outro cunho, né, com outro propósito. A Igreja Universal foi a que descobriu, né, esse nicho. A Igreja Universal descobriu esse caminho e, através do Edir Macedo, montou, né, todo um aparato e partiu
firme mesmo nesse propósito de usar o rádio e a TV para a proclamação do Evangelho, mas atrás da proclamação do Evangelho veio também o interesse financeiro, né? Veio também a ganância, né? De ter, de ser, de possuir, né? E hoje é uma igreja que se encontra completamente na mídia através do negócio que ele fez, né? Comprando a Record, né? Rádio e televisão. Se tornou, então, uma potência na mídia, a Igreja Universal. E nós temos também, né, a Igreja Católica, que é muito forte na mídia também. Com os irmãos conhecem qual o canal da Igreja Católica? Oi? Rede Vida, né? Canção Nova, né? Eles são muito fortes também. E é essa ala mais avivada da igreja Católica, né? E tem um trabalho muito forte também na mídia. E isso tem feito a diferença, né? Para eles. E é claro que nesse meio também existem tantas outras seitas que se propagam aí, né? Com programas para divulgar a sua fé, divulgar a sua crença. No seu ponto de vista, né, o autor coloca aqui, no seu ponto de vista, a igreja deve ou não usar a mídia para pregar o Evangelho? Né? A igreja deve ou não usar a mídia para a proclamação do Evangelho? Né? Você acha que é importante, que tem sido bênção, ou tem trazido mais problemas para a igreja do que propriamente bênçãos? A exposição. Primeiro ponto aqui é a revolução cibernética, né? Revolução cibernética. Cibernética é a atividade, né, em relação ao homem, na sua expressão, comunicação e relacionamento com todas as outras coisas, quer seja com o próprio ser humano e também com as máquinas, né? E na revolução cibernética, nós vamos observar que ela surgiu em um momento muito importante, né? E ele conta aqui que essa revolução surgiu em 1844, né? Então, também, muito tempo atrás. E foi por intermédio de um homem chamado Samuel Morse. Ele inventou um sistema simples, né, de envio de mensagens codificadas através de correntes elétricas, né, mas sinais, né? Todos conhecem aqui o código Morse, né? Como é que funciona o código Morse, né? Eu não sei o que eu disse aqui, mas eu disse alguma coisa aqui para vocês, ó. Né? E aí depois foi se desenvolvendo, né? Eu trabalhei no Bradesco um período em que passava o Telex, né? Também era uma maquininha que você digitava lá e aparecia uma tirinha assim cheia de bolinhas, né? E depois você colocava na máquina e a máquina transmitia aquilo, né? E depois era transformado também em texto, né? Então é o desenvolvimento, né, do ser humano no meio de comunicação. Então nós tivemos essa revolução que foi muito muito importante, né? E nós observamos que é o desenvolvimento próprio do ser humano em todas as áreas, né? Oi, Domingos, você ia falar? Ah, sim, é verdade. Hum, né? Era assim, né, que era comunicado. Ó. Depois hoje nós temos o celular, né? Mas, irmão, você lembra daquele tempo em que tinha um telefone só na cidade? Né? Você chegava lá na cabine telefônica, né? Conversava com a telefonista e ela pegava aquele cabo, ó, cabine 3, pegava o cabo e mandava você chamar. Sabe que isso não vai muito longe, porque eu fui
Eu fui uma vez que eu pastoreava o bofete, e eu fui lá em Torre de Pedras. Os irmãos acreditam lá em Torre de Pedras, eles usavam esse sistema ainda? Aí alguém telefonava, ele falou assim, ó, chegou o telefone agora, então avisa o fulano que tal hora ele deve vir, que vai chegar uma ligação para ele aqui, para ele vir atender o telefone, né? Então eles utilizavam ainda esse sistema, bem antigo, né? Mas isso aqui na época, imagine em 44, foi uma revolução, né? Porque eles conseguiram mandar uma mensagem, né? O primeiro telegrama da história atravessou em segundos os 64 quilômetros de distância com esta mensagem: que obras fez Deus? Olha que interessante, hein? Como iniciou essa revolução. E a mensagem que foi enviada nesse dia, né? Que obras fez Deus? Não foi exaltando o homem, foi exaltando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. E a influência nos meios de comunicação, né? Para o comunicólogo Gabriel Chon, o poder do rádio pode ser comparado apenas ao da bomba atômica. O poder do rádio pode ser comparado ao poder da bomba atômica. Todos os irmãos sabem o estrago que a bomba atômica fez, né? E como causou danos durante muito tempo, né? E ele compara o rádio como a bomba atômica, porque é muito poderoso, né? A comunicação é muito poderosa, né? E ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, não mais no rádio, mas com os meios de comunicação que são multiplicados, né? E nós temos, interessante que nós temos dois lados hoje, né, da comunicação que brigam entre si, né? Que é a mídia televisiva, né, e as redes sociais. Nós vemos assim uma linha divisória bem nítida entre eles, né? Que um segue por um caminho e outro quer seguir por outro. Principalmente no que diz respeito, né, à questão que nós estamos vivendo hoje, né, que está assim bem ardente, né, no nosso tempo, na questão política, né? Uma mídia segue por um lado, outra mídia segue por outro, né? E é interessante que as informações, elas são dadas segundo aquele canal de televisão quer informar, segundo o dono quer fazer o seu programa, segundo a influência que ele tem para falar sobre aquele assunto. Eu fico imaginando, irmãos, hoje, né, olhando com esse olhar crítico. Eu não sei se você já teve esse olhar crítico, se você tem esse olhar crítico, quando você está diante de na época do rádio, né? Vamos lembrar aqui da época do rádio. Imagine a época do rádio, né? Eu não sei, quantos aqui gostavam de ouvir rádio, mas gostar de ouvir rádio mesmo, né? Gostar de ouvir rádio, eu gostava, né? Eu morava lá no Cascavel, né? Mas não era Cascavel, Paraná, não. É aqui próximo de Cerqueira César ali. Morava no sítio, né? Uma fazenda. E tinha um tio que morava com a gente. E ele gostava de assistir as novelas pelo rádio. Ele gostava de assistir as novelas. Quem aqui assistiu novela pelo rádio aí? Ah lá, a Maria assistiu, a Dona Dalva também, né? Assistindo novela pelo rádio. Então você imagina, o cara lá do outro lado falando, né? Né, Dona Dalva? E a gente criando aquelas imagens, né, do que estava acontecendo e tudo mais, né, dos personagens e tal. Meu tio gostava disso. E ele assistia. Então, você criava aquilo na sua cabeça, né?
E as notícias chegavam, né? Só que as notícias que chegavam não eram notícias como chegam hoje. As notícias já tinham, né, algum tempo, né? Mas eles estavam passando naquele momento porque eles estavam recebendo ali, né, aquela notícia naquela hora. Hoje é diferente, né? Hoje acontece um exemplo, né? Ontem, quando nós estávamos saindo de Macatuba, nós fomos os últimos a saírem de lá. E quando nós chegamos ali no trevo de Macatuba, tinha o ônibus de Botucatu estava parado, né? Tinha havido um acidente ali, uma colisão de um carro que bateu atrás do ônibus de Botucatu. Aí o ônibus estava parado, nós não descemos, né? E passamos depois aí eu já mandei mensagem para o reverendo Cleiton, e ele já falou para mim, olha, é o nosso ônibus, mas eu já estou providenciando outro. Aí depois, ali a pouco, já disseram, olha, o outro ônibus já chegou, né? Já estão só aguardando a Polícia Federal para liberar. Aí depois já mandaram a notícia, olha, o rapaz que estava dirigindo, colidiu com o carro na traseira do ônibus, faleceu, né? Aí depois, em seguida, assim, já veio uma outra notícia. Não, eles conseguiram, como que é, Dila? Oi? Reanimar. Eles conseguiram reanimar a pessoa. Eu falei, glórias a Deus por isso, né? Porque seria muito triste para nós, né? Que isso estivesse ocorrido. É claro que é um acidente, nós sabemos como é que a pessoa estava dirigindo, mas ficaria muito triste para nós, né? Esse caso. Mas, irmãos, observam que eu estava aqui, né? Nós já estávamos na estrada, vindo para cá, aqui, e já com toda essa comunicação, né? E tendo todo esse conhecimento do que estava acontecendo na hora. Então, hoje, as notícias estão acontecendo aqui, nós já estamos sabendo lá do outro lado do mundo. Está acontecendo do outro lado do mundo, nós já estamos sabendo aqui. E agora, os irmãos imaginam o quanto nós fomos ignorantes durante algum tempo a respeito das notícias. Né? Por quê? Hoje nós sabemos que cada emissora de rádio e televisão dá notícia do jeito que ela quer e fala as coisas do jeito que elas querem. Né? Por que que hoje nós sabemos disso? Exatamente por causa, né, que não existe só a mídia televisiva hoje, né? Mas hoje existem as redes sociais. E aí então nós comparamos o que a mídia está dizendo com o que está vindo nas redes sociais. Então nós temos hoje a realidade das notícias. Hoje nós não caminhamos simplesmente porque a emissora de TV deu a notícia, então essa é a verdade. Então hoje nós temos condições de analisar se o que essa, né, rede de TV está dizendo é realmente a realidade, se é realmente fato. Hoje nós podemos fazer com as notícias, como fez o povo lá de Bereia quando Paulo estava pregando. O que o povo de Bereia fazia quando Paulo estava pregando? Eles estavam acompanhando na palavra de Deus para ver, olha só, para ver se o que o Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós temos condições de analisar, de ver, surgiu uma notícia aqui vamos dizer, nas redes sociais. Vou consultar para ver se é verdade isso aqui. Estão anunciando aqui em tal e tal emissora esse assunto. Será que isso é verdade? Hoje nós temos condições de saber o que é a verdade e se é realmente isso que está acontecendo ou não. Porque nós temos esses dois meios de comunicação. Então eu só fico imaginando o quanto nós fomos enganados quando nós não sabíamos das coisas realmente que estavam acontecendo. Né? Antigamente, você sabia quanto um político ganhava? Você sabia qual eram os benefícios que os políticos tinham? Não. Você sabia o que é que eles faziam com o nosso dinheiro? Não. Hoje, eles são obrigados a prestar conta e mostrar. Pena que eles não têm vergonha, né? Eles querem mais e mais benefícios, ainda mais você está recebendo esse benefício, eles até justificam por que eles recebem esses benefícios, e eles acham que eles têm direito a esses benefícios. Enquanto, né,
Antigamente, se você não ficava sabendo desse benefício, ele dava lá os R$ 18 de aumento no seu salário. Aí você fala, oxe, eu tive aumento, né? Antigamente eles davam aumento para eles e negligenciavam o salário dos outros, mas ninguém ficava sabendo, né? E o povo ficava calmo, né? Hoje não deram aumento para os enfermeiros, né? Para essa classe, né? Da enfermagem, né? Eles sempre estão lembrando, olha, vocês se esqueceram, vocês estão dando aumento para vocês, mas o aumento que nós tínhamos que receber, vocês não nos deram. Então hoje nós temos mais acesso, né? Através das redes sociais, a essas pessoas que são líderes, né? Que governam a nossa nação. Bem, irmãos, sobre isso, quanto tempo nós somos enganados? Mas o povo de Deus não se deixa ser enganado. Desde a época lá da Paulo, né, pregando aos bereanos, eles tomavam a palavra do Senhor nosso Deus para usar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10. Nós vamos ler para estarmos dentro do contexto do texto, né, do versículo, citado aqui o 27, Mateus 10, 27, mas nós vamos ler todo esse texto. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo, o versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aze? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. O versículo em destaque é o versículo de número 27, né? O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Aqui é um estímulo para que estejamos pregando e anunciando a palavra do Senhor nosso Deus, né? E sem medo, sem receio, em todos os tempos, em todas as eras, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Os irmãos têm ouvido bastante a respeito disso, né? Que tem, sim, porque é o tempo, não pelo homem, não pelos homens, mas porque é o tempo do Senhor, né? Uma perseguição tem estado presente do nosso lado, né? Contrário aí à igreja nos nossos dias, né? Haja visto onde eles estão batendo muito forte, né? Eles estão batendo muito forte no que diz respeito à questão da família, né? No que diz respeito à família. Agora, esses dias eu vi uma publicação, né, da Secretaria da Saúde, né, que já autorizando, né, as crianças a partir dos 14 anos podem começar a tomar hormônio. Se ele se descobriu que ele que ele se acha, porque hoje é assim, né? Eu me acho, né? Hoje você não precisa, né,
Ele diz estudar, fazer alguma coisa. Se você achar, você é, né? Então, se a criança, até a partir dos 14 anos, se acha, ele nasceu menino, é um menino, né? Foi registrado no cartório como menino, mas chegou aos 14 anos, ele acha que é menina, ele pode começar a tomar hormônio para deixar o corpo dele parecido com o de uma menina. E da mesma forma, a menina, se ela se descobrir menino, a partir dos 14 anos ela pode começar a tomar hormônio, né, para que o seu corpo tome forma de menino. Isso tudo, né, pago com o dinheiro do povo, né? Nós vamos pagar esse tratamento. Por quê? O alvo deles e a agenda deles é destruir a família. E como é que eles vão destruir a família? Através dessas formas. Como é que eles vão tirar as pessoas da fé em Deus? Que Deus criou o homem e a mulher. E que o homem é criação de Deus, a mulher é uma criação de Deus. Através dessas coisas. Querendo deturpar toda a criação do Senhor nosso Deus. Profanar toda a santidade do corpo do homem. Né? Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo de Deus. E se alguém tentar destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus o destruirá. E é esse tempo que nós estamos dizendo. E os irmãos se preparem, porque dia a dia essas lutas aumentarão. E é por isso aqui que o texto de Mateus nos alerta, né? Não temais os que podem matar o corpo, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Né? Essas coisas estão acontecendo, as perseguições vêm, mas nós temos que continuar anunciando e pregando. Nesse tempo, quando as perseguições chegarem mesmo, é que nós vamos ver quem é quem. Né? Quem são os fiéis ao Senhor. Que não vão se dobrar diante do inimigo. Né? Porque se eu estiver pregando o evangelho, anunciando o evangelho, e alguém disser, não, você vai preso, você está pregando o evangelho. Ou você deixa de pregar. Não, vou continuar pregando o evangelho. Ah, você vai morrer se você pregar o evangelho. Então, eu morro, mas continuo pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, não tema que ele pode tirar a sua vida. Olha só como é que está falando aqui. Ó. Não fique com medo daquele que pode tirar a sua vida. Né? Que hoje, no caso, na nossa luta, né? E em muitos países onde existe a perseguição dos cristãos, eles morrem por causa do evangelho. Mas por quê? Eles não têm medo daquele que pode tirar a sua vida. Mas eles sim têm receio daquele que pode levá-lo para o inferno, que é o diabo, que é a renúncia à palavra do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, que nós sejamos nos preparando para isso, porque esse é o ensinamento do Senhor e essa é uma palavra que precisa ficar bem clara, bem latente, bem aparente nos nossos corações, nas nossas mentes, porque nós temos essa luta pela frente. E que você possa não renunciar de forma nenhuma, né? O anúncio e a proclamação do Evangelho. É o que nós vemos na história que eu contei do início, né? História, né? Um acontecimento no início desses dois pastores que caíram em adultério e eram pessoas que conduziam a igreja pela mídia. Mas só por esse motivo nós vamos deixar de usar, de pregar o evangelho através da mídia? De forma nenhuma. Vamos dar uma olhadinha aqui nos riscos dos meios de comunicação para o evangelho. Primeiro risco dos meios de comunicação, e que hoje nós vemos, né? Olha lá, os meios de comunicação de massa dão popularidade e prestígio às pessoas, transformam-nas em seres especiais, em estrelas, né? Então, não sei se os irmãos acompanham, né, pela mídia ou pelas redes sociais, tantos pastores que tem por aí, né? Tantos líderes que tem por aí que estão na mídia.
E nós vamos observar que tem uns que se tornaram estrela e são estrelinhas mesmo, né? E são estrelinhas mesmo. Esses que se tornaram, tem uns que se tornam estrelas porque realmente, estrela no sentido de aparecer, né? Nós temos algumas pessoas que aparecem muito nas redes sociais, né? E que são estrelas, por quê? Estão ali, né? Mas tem aqueles que são as estrelinhas e que se sentem estrelas, né? Esses são aqueles que usam da palavra do Senhor, o nosso Deus, para se promover. Esses são aqueles que estão ali não para pregar o evangelho, mas para aparecer. E aí, como é que nós vamos descobrir quem são aqueles que estão realmente em evidência e que são servos do Senhor e aqueles que são estrelas e que estão só ali para aparecer? Como é que nós distinguimos isso? Como é que nós distinguimos isso, irmãos? Pela palavra. Quando uma pessoa dessa estiver pregando, o que você vai fazer? Você vai ficar ali só porque ele está contando umas historinhas e você está rindo bastante, né? Ah, eu gosto dessa pessoa pregar porque ele deixa a gente alegre, sabe? Ele conta umas coisas, a gente fica feliz, a gente fica alegre e tal, né? Isso aqui, aquele outro, né? Ah, eu gosto de ouvir esse aí porque ele tem uma voz bonita. Ah, eu gosto de ver porque ele é tão bonito. Ele é tão bonito, esse pregador, né? E tal, né? Ele fala tão bem, né? E tudo mais. Mas nós precisamos, né? A pessoa pode se tornar realmente uma estrela, pode se tornar. Por quê? Estrela no sentido de aparecer, né? Eu vou citar uma pessoa que, para mim hoje, é uma pessoa que é referência, né, na pregação do Evangelho, é o Hernandes Dias Lopes. Todos os irmãos conhecem. Ele é realmente uma estrela, esse homem, ele tem uma sabedoria, ele prega de uma forma que a gente entende, e todas as pessoas entendem, né? Se pegarmos aí pelo lado, vamos dizer, pentecostal, neopentecostal, independente do segundo, dos propósitos, né? Vamos ser outros também, né? Uma pessoa assim que eu admiro bastante, né? Dessa área mais pentecostal, é o da Igreja da Graça. Como que é o nome dele? R.S. Soares, né? É uma pessoa que a gente tem uma admiração, porque realmente ele é de uma linha assim, na área pentecostal, e que é uma estrela também. Mas aí a gente tem que pegar e analisar pela palavra, né? Não é porque o pastor está pregando sobre prosperidade que você vai, realmente, né? O nosso Deus é o Deus da prosperidade e agora vai dar tudo certo, né? Não é porque a pessoa pregou sobre a questão da cura que agora não vai ter mais gente doente, né? Vou poder chegar lá no hospital e dispensar todos os médicos, vocês estão desempregados, porque agora eu vim aqui orar e todas as pessoas vão ser curadas, né? Só que muitos deixam transparecer isso, né? A outros vêm com aquela pregação, né? Que é aquela, não é ajuda do alto, é autoajuda, né? Ajuda do alto é quando nós oramos e buscamos a presença de Deus, né? Autoajuda é aquele que vem e te motiva e diz que agora você vai conseguir, não, agora você vai, agora vai dar tudo certo, e porque Deus vai estar com você, e porque agora você vai. Determina, eu determino. É a teologia do determino. Eu determino e agora vai acontecer. Quem é você para determinar alguma coisa? O que Jesus nos ensinou foi: seja feita a sua vontade. Quantas pessoas que estão decepcionadas hoje com Deus e estão fora da igreja por causa disso? Porque ouviram alguma pregação e acreditaram na palavra de Deus? Não. Acreditaram na palavra do homem e foram atrás do homem, que se diz pastor, bispo, o que for. Mas eles foram atrás do homem porque esqueceram de comparar aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Nem todos, né, que estão aí e que são grandes pregadores pregam a palavra do Senhor nosso Deus. Tome cuidado, seja um cristão bereano. Está pregando, está ouvindo a palavra, não se deixe seguir só por aquilo que a pessoa está dizendo. Porque, amados, tem pessoa que tem uma capacidade para enganar os outros, que é coisa incrível. Você conversa com ele durante meia hora e já te convenceu, né? Já te convenceu.
Mas nós não podemos deixar convencer. Nós temos que nos converter através da palavra e ser fiel à palavra do Senhor nosso Deus. Não é? Então, mas tem esse perigo. Usando a mídia social, nós temos esse perigo. E de repente, né? Pastor Gilmar agora, né? É o tal, porque está lá na... Né? O fulano e tal, né? Agora, né? Temos que tomar muito cuidado, porque realmente surgem muitas estrelas nesse meio e corre-se o risco, né? Corre-se o risco de querer ser alguma coisa e deixar o evangelho de lado, né? Falar aquilo que as pessoas gostam, pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque isso chama atenção. Agora, se você pregar a palavra de Deus mesmo, vamos lembrar aqui, qual foi a palavra que João Batista pregava? Oi? Arrependimento. João Batista pregava, arrependei-vos, né? Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que deixar os seus pecados, você tem que viver uma vida nova, você tem que viver uma vida santa. E as pessoas gostam desse tipo de pregação? De deixar o pecado? Falando em deixar o pecado, né? Aquele pecadinho de estimação que você tem, né? Deixar aquele pecadinho de estimação que você tem, né? Aí, complicado, né? Mas nós precisamos, né? Essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, né? A gente precisa deixar os nossos pecados, precisamos nos arrepender, né? Mas aí, a pregação que nós vemos hoje, na maioria das igrejas, venha como está e permaneça como você está. Porque Deus é amor e aceita você do jeito que você é. Não, pera um pouquinho. Deus é amor e aceita você conforme Ele criou. E lá em Adão e Eva, né, quando Ele criou lá em Adão e Eva, Ele criou uma pessoa santa, pura. E Jesus veio para nos libertar do pecado, da morte e do inferno. Então, quando nós conhecemos a Jesus, Jesus transforma a nossa vida. Jesus muda a nossa vida. As coisas velhas precisam ficar para trás, o pecado precisa ficar para trás. Mas hoje nós ouvimos mensagens que não exigem arrependimento. Você vai ser abençoado e ponto final. Você vai ser próspero e ponto final. Não. É o arrependimento. Jesus em Marcos 1, 14 e 15, ele iniciou pregando: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Então essa é a mensagem para o homem. Não é essa mensagem que o Evangelho vai te dar tudo de presente, que agora que você conhecer o Evangelho vai ser tudo muito bom, que agora que você conhecer o Evangelho as coisas ruins vão sair da sua vida. Não, nós vamos continuar tendo lutas, só que agora nós vamos lutar pela fé e crendo que Deus está conosco, né? Em segundo lugar, ele fala o perigo, o segundo risco é o lucro, né? Como a mídia, né, movimenta dinheiro. Como a mídia movimenta dinheiro. Os irmãos conhecem muito bem, né, a realidade de quanto ganha um desses comunicadores que estão na TV. O quanto essas pessoas ganham. É muito dinheiro. Iguais a essas pessoas, só jogador de futebol, né? Que ganha, né? Aí junto, o time vai jogar, né? O time vai jogar. Aí a pessoa fica lá diante da televisão e torcendo, né? E sofrendo, e o cara lá no campo, né? Jogando o que ele quer jogar, do jeito que ele quer jogar e ganhando milhões. Né? E da mesma forma, essas pessoas, por que elas ganham bem? Quem está na mídia? Por que elas ganham bem? Porque elas não vão falar aquilo que elas pensam e nem aquilo que é realmente a verdade. Porque elas vão ter que falar segundo a pessoa que é o dono da TV ou da rádio, porque ele quer dar a notícia do jeito dele. E em segundo, eles vão dar a notícia que agrada o público. Porque se não agradar o público, eu perco a audiência. E o meu negócio é audiência. Então, os riscos que nós temos, amados irmãos, com o meio de comunicação é esse: de entrarmos no meio de comunicação e depois nos corrompermos. E nós temos, né? E nós vemos algumas igrejas que estão nesse meio de comunicação, né? Que adentraram as mídias e que pregam coisas que, olha,
nunca esteve escrito na Bíblia e nunca estará escrito na Bíblia. Porque eles pregam para agradar o ouvinte. Eles pregam para chamar a atenção das pessoas. E é por isso que nós precisamos ser bereanos. Pregar e ler e olhar se está de acordo com a palavra do Senhor, o nosso Deus. Terceiro lugar, terceiro risco. Né? Porque se você pregar a palavra do Senhor nosso Deus, é o que o Senhor nos disse: ide por todo mundo e pregai a palavra. Mas tem um problema muito sério aí, que muitos usam a mídia não para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não pregam assim: olha, você precisa conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Ele realmente é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E você precisa seguir a Jesus. Né? Mas ele diz: mas você precisa seguir a Jesus na igreja tal. Porque a igreja tal é onde as coisas acontecem. A igreja tal é onde está presente realmente o reino de Deus. A igreja tal é que tem o Espírito Santo de Deus. A igreja tal, né? Aí eles deixam de pregar tão somente o Evangelho para chamar a atenção das pessoas e atrair as pessoas para a sua denominação. Ah, pastor, mas como é que vai ser? As pessoas precisam frequentar uma igreja. Mas nós temos que entender que muitos estão usando para atrair as pessoas. E atraindo as pessoas, você tem dinheiro. Então o negócio é templo cheio e dinheiro no bolso. O que vai se pregar não tem muito compromisso com a palavra. Mas nós precisamos lembrar que Deus não tem compromisso com palavras de homem. Deus não tem compromisso com palavras de homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. E as pessoas que estão aí fora decepcionadas é porque foram numa igreja, é porque ouviram uma pregação, gostaram dessa pregação, amaram essa pregação, mas se esqueceram de olhar se essa pregação é realmente o que estava escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Se isso era um ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, ou se foi tão somente um ensinamento de homem. E aí a pessoa se decepciona, devia se decepcionar com a pessoa, né? Ou com as pessoas. Não, ela se decepciona com Deus e abandona a caminhada na fé. Mas aí também tem que se entender o seguinte: se você abandonar Deus, se abandonar a sua fé, o que vai restar para você é a perdição eterna. É a perdição eterna. Bem, em quarto e último lugar, é um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso. A gente tem que entender que isso é um círculo vicioso. Eu estou aqui na página da revista, vamos acompanhar, 36, né? Antes desse ponto aqui, as vantagens, antes do ponto 4. E nós vamos concluir essa primeira lição, porque depois a dona Dilma vai dar a segunda parte dessa lição. E concluindo aqui sobre o círculo vicioso, né? Porque nós vamos observar que é perigoso isso. Há linha muito tênue entre a verdade que é anunciada, a palavra de Deus e a palavra do homem. E nós precisamos orar muito para que o Espírito Santo de Deus nos dê muito discernimento, para que a gente consiga enxergar se realmente isso está vindo só do Senhor ou se tem palavra de homem no meio desse ensinamento. Se tem então somente o interesse da salvação realmente da pessoa, ou se tem interesse por trás. É claro que nós temos que entender, né, que o Senhor usou quem para falar com Balaão? Quem? Uma mula. Deus usou uma mula para falar com Balaão. E Deus, ainda que esses homens sejam, né, ou estejam voltados para si mesmos, ou estejam anunciando e pregando aquilo que eles querem pregar, Deus usa, e muitas pessoas são salvas através deles. Mas a Bíblia nos ensina, né, que ai daquele, né, que tirar um tio da palavra do Senhor, o nosso Deus. Ele vai prestar contas para Deus.
Uma vez uma pessoa chegou e falou: pastor, mas e como é que fica aí o pastor fulano de tal, né, que está aí na mídia e ele engana muita gente? Eu disse: meu amado, eu vou prestar conta da minha vida, você vai prestar conta da sua vida, e ele vai prestar conta da vida dele. Então, nós temos que olhar por esse ângulo, não apontarmos o dedo. Quando os discípulos chegaram e disseram: Senhor Jesus, tem gente pregando em teu nome, fazendo milagre, então o Senhor quer que a gente dê um jeito neles? Eu falei: não, deixa eles irem pregando, deixa que eles continuem pregando, porque cada um vai prestar conta de si. Eu, como pastor, Gilmar, da Igreja Presbiteriana Independente, vou prestar conta como pastor dessa igreja. O Hernandes, da igreja onde ele está ministrando. O Edir Macedo, onde ele está ministrando. A Ré Soares, onde ele está ministrando. E você, onde você está ministrando. Quer seja ao seu próprio coração, quando você lê a palavra do Senhor nosso Deus, e não se deixa enganar por aquilo que você está lendo na palavra do Senhor nosso Deus, né? Porque também, às vezes, as pessoas se enganam, né? Principalmente aqueles que lêem a palavra do Senhor nosso Deus como a caixinha de promessa, né? Eu tenho a palavra do Senhor nosso Deus aqui, né? Senão acontece com você igual aconteceu com aquela pessoa, né? Ele abriu a palavra assim, viu, leu lá, botou a mão assim e leu. Judas foi e enforcou-se. E ele fechou a palavra, né? Judas se enforcou. Aí ele abriu de novo e falou: vai tu e faz o mesmo. Né? A palavra do Senhor não é para você ler, né? Abrindo, tirando sorte, não. É para você ler dentro do contexto e entender o que está escrito. Senão, ela vai contra a sua própria vida. Por isso é necessário que nós sejamos como os crentes de Bereia. Procuremos sempre ler a palavra do Senhor nosso Deus. Ouvimos uma pregação, o mais importante é o texto, do que toda pregação. O mais importante é a palavra, do que o pregador. Eu admiro um pregador e também escritor. Ele vende muitos livros. Um dia, quando ele estava pregando, ele falou assim: olha, se você estiver lendo mais os meus livros do que a Bíblia, pare de comprar os meus livros e pare de ler os meus livros. Porque você precisa de ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser primeiro, depois livros de ajuda. A Bíblia vem primeiro do que os comentários sobre a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não entendo muito bem. Entende sim. Hoje tem não sei quantas linguagens para você ler a Bíblia. Ah, eu não entendo. Pega a linguagem de hoje para você ver se você não entende. Vai entender tudo. Porque a linguagem de hoje é muito clara. Está aqui o Jailson, o João, né? Comprou a Bíblia em quadrinhos, né? E ele já leu todo o Novo Testamento, né? Já leu a Bíblia inteira? Já leu a Bíblia inteira nos quadrinhos. Quantos anos João tem? Está com 10 anos. Leu a Bíblia toda em história em quadrinhos. Então, o que é que nós precisamos? Então, hoje temos essa facilidade. Não dá para ninguém dizer: ah, eu não li a Bíblia porque eu não entendo. Eu me lembro de uma irmã muito amada nossa aqui, né? Muito amada, a Ivani. Uma vez ela chegou e falou: pastor, mas eu não consigo. Eu dei uma Bíblia para a linguagem de hoje. Eu falei: pastor, agora eu estou entendendo, né? Então pegou gosto pela leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E é isso que nós precisamos pegar: gosto pela leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Porque se nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus, não é a pregação que vai nos impressionar, não é a mensagem do homem que vai nos impressionar, mas vai nos impressionar
é a palavra de Deus a cada dia, mais e mais no nosso coração, porque nós conhecemos e entendemos a palavra do Senhor nosso Deus. Então, para concluir aqui, amados irmãos, os meios de comunicação têm todos esses problemas, né? É a questão de ser estrela, a pessoa se torna estrela, agora só ela, né, que aparece e tudo mais, porque ela tem não sei quantos mil seguidores, porque ela tem não sei quantos mil membros na igreja dela, né? E depois aí vem aquela visão, bom, se eu tenho todos esses membros, aí eu posso ter, né, mais dinheiro no caixa, né? Aí eu posso também ter o meu salário, aí eu posso aumentar o meu salário, eu posso, né, comprar as minhas fazendas, comprar as minhas terras, né? Posso atrair pessoas, e as pessoas não vão ser discípulos de Cristo Jesus, vão ser meus discípulos, né? Quando o cristão não tem discípulo, todos nós somos discípulos de Jesus. Nós somos todos discípulos de Jesus. Não podemos seguir homem nenhum. O único que nós seguimos é Jesus, porque o homem nos decepciona. Olha só, iniciamos falando sobre 2 homens influentes que pecaram, que caíram. Então o homem está sujeito a isso. Por isso nós temos que seguir a Jesus, sempre a Jesus. E quando alguém vier a cair, vier a pecar, não fique admirado, espantado. Continue olhando para Jesus e pedindo misericórdia sobre a sua vida e sobre a vida do outro. E pedindo misericórdia sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Amém? Da perspectiva de quem leva o Evangelho de Cristo a sério, há um desapontamento com este tipo de programação religiosa, a exploração que segue. O que fazer? Desistir de usar os meios de comunicação de massa para a evangelização? Devemos deixar de usar a mídia na pregação do Evangelho? Não, de forma nenhuma. Vamos ler aqui para concluirmos 2 textos. 1 Coríntios 9. Versículo de número 22. Deixa eu ver se é só o 22. O 22 e 23. Todos encontraram aí? Eu vou ler porque é para sair depois, se tiver o microfone lá, alguém quiser ler, nós vamos ler outro desse. Então, 9, 22 e 23, assim, ó. Fiz-me fraco, vamos ler juntos? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faz por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Então nós temos que usar de todos os meios, de todas as formas, para alcançar as pessoas, né? E depois também 2 Timóteo 4,2. Paulo também falando. 2 Timóteo, eu vou ler também para sair na 4,2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E esse tempo a gente está vendo, onde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir mensagens que agrade ao seu coração, que agrade à sua vida. Então, devemos desistir de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Nós temos que continuar anunciando o Evangelho e usando de todos os meios possíveis para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, ele decidiu pregar o Evangelho. Quantas viagens Paulo fez, irmãos, se lembram? Quantas? 3 viagens? Porque ele tinha que pregar o Evangelho. Como ele não tinha mídia, ele teve que sair. Ele foi pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho em 4 províncias, amados irmãos do Império Romano. Os irmãos sabem quanto tempo demorou
de viagem, Paulo indo de cidade em cidade? As três viagens dele? 10 anos. Então nós precisamos continuar, amados irmãos, pregando o Evangelho. Hoje nós temos aqui, né? Podemos transmitir. Hoje está transmitindo no Facebook, tá? Nós temos aqui na nossa transmissão Facebook e YouTube. Precisamos continuar porque alguém em algum lugar, em alguma casa está chegando. Alguém está ouvindo o Evangelho. Isso é importante, né? Também tivemos durante essa semana, e a Elisete até que apresentou, falando sobre a comunicação da nossa igreja, uma reunião de oração. Nós vamos fazer um dia à noite para mostrar para os irmãos, para eles aprenderem, né, a olhar para a nossa igreja, não somente a igreja local, mas para a igreja nacional, o que é que nós temos, né? Para que descobramos quem nós somos realmente no meio de comunicação. Porque às vezes nós ficamos olhando e vendo só outras igrejas, e conhecendo só outras igrejas. Por quê? Né? Estão em evidência. Mas vamos aprender também a conhecer a nossa igreja e amar a nossa igreja, que está completando 120 anos de existência. E lutar pela comunicação da nossa igreja. Né? E aí vem a partezinha que é muito importante. Às vezes, né, a Elisete fez a publicação, colocou lá no grupo da igreja e pede para você, compartilhe, né? E você às vezes dá bola, vai lá, compartilha. Pode ser que tenha alguém da sua família, pode ser que tenha alguém do seu conhecimento, de um grupo que você está, que necessita daquela mensagem, que necessita de ouvir aquela palavra. Faça isso. Talvez para você não seja tão necessário naquele momento, mas para aquela pessoa é. Eu digo isso, irmãos, porque eu tenho um grupo de transmissão do Fé para a Vida e eu recebo todos os dias um retorno. E retorno das pessoas que eu mandei, e retorno, porque as pessoas pegam e mandam, né? Aquela mensagem manda para outra pessoa. E aí a pessoa agradece, porque olha, foi tão importante eu receber essa mensagem nesse dia. Então, hoje nós temos as redes sociais. Hoje nós temos a mídia. Que nós possamos usufruir dessa bênção. Porque o diabo tem usado. Os irmãos sabem como o diabo tem usado a mídia. Nós precisamos também. Amém? Nós vamos ler